Olá, crocheteiros e crocheteiras! Hoje eu vou estar gravando o passo a passo desse boneco, o Holly Knight. Para fazer esse boneco, nós vamos usar os seguintes materiais. Os fios, nós vamos usar o branco e o preto. E vamos usar o cinza, que é o aço. O número dessa cor é 8797. Vamos usar a fibra para o enchimento, a tesoura para os arremates, uma agulha para costura. E para crochetar nós vamos usar a agulha número 1. Vamos usar fita isolante, um arame bem fininho que vai aqui no chifrinho. Esse eu não sei quantos milímetros, mas ele é aquele bem fininho. Nós vamos usar aqui um mais grossinho. Esse aqui eu não sei quantos milímetros que é a espessura dele, mas é aquele que vai em volta do coador de pano. Eu já abri ele e modelei ele. Aqui essa pontinha aqui fica eu sempre arrumo ela com um alicate. Ele vai assim e dá bem certinho aqui até o pezinho. E nós vamos usar esse fio aqui que é um fio de luz. Ele é mais fácil de modelar. Ele é fácil de modelar, ele não amassa muito. E ele é mais firme ainda, né, do que esses outros aí. Por exemplo, esse aqui, se você for modelar ele vai ficar amassado. E esse aqui volta muito fácil. Pode modelar e voltar na posição, ele fica bem retinho. Então, desse aqui, nós usamos para colocar aqui dentro da espada. Então, são esses os materiais. Vamos ao passo a passo. Então, nós vamos começar pela cabeça com o fio branco e nós vamos colocar 8 pontos no anel mágico. Não é 6, são 8 pontos. Agora nós vamos fechar o anel mágico e na segunda carreira nós vamos fazer 2 pontos em cada um de base. Vamos ficar nesta carreira com 16 pontos baixos. Então, vamos fazer os 2 pontos em cada um de base pela volta toda. Fiz aqui a segunda carreira e temos 16 pontos ao redor da peça. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer 2 aumentos de sequência. Vamos fazer o primeiro ponto. Já vamos colocar aqui uma marcação. Vamos colocar mais um ponto nesse mesmo ponto, que é o primeiro aumento. Vamos fazer mais um aumento, são 2 de sequência. E agora o intervalo será assim: 2 pontos baixos, 1 ponto, 2 pontos. Agora, nós fazemos novamente 2 aumentos de sequência. O primeiro aumento e o segundo aumento. Dois pontos novamente, 2 pontos. Fazemos a terceira vez que nós estamos fazendo os aumentos. Aumentos agora, 2 de sequência novamente.
Fazemos aqui 2 pontos baixos, 1, 2, e fazemos novamente 2 de sequência. O primeiro, e o segundo aumento. E finalizamos a carreira com 2 pontos baixos. Dois pontos baixos. Então, nós vamos para a quarta carreira. Nesta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Dois aumentos de sequência. O primeiro aumento e o segundo aumento. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Opa, escapou. 4 pontos baixos. Agora, nós fazemos 2 aumentos de sequência. O primeiro, e o segundo. E assim nós vamos fazendo. Fizemos 2, nós precisamos de mais 2. Então, vamos fazer agora 4 pontos baixos, 2 de sequência, 4 pontos baixos, 2 aumentos de sequência e finalizamos a carreira com 2 pontos baixos. Finalizei aqui a quarta carreira, já tá ficando quadradinho. E nós temos ao redor da peça 32 pontos. Nós vamos para a quinta carreira. Nesta carreira, nós vamos iniciar com 3 pontos baixos. Então, vamos fazer 2 pontos, 3 pontos. Agora, nós fazemos 2 aumentos de sequência. O primeiro eu já fiz, agora o segundo. Agora o intervalo será aqui de 6 pontos baixos. Nós fizemos no início 3, porque finalizamos com 3. Então, agora são 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora fazemos novamente 2 pontos de sequência. Nesta carreira será dessa maneira. Fazemos 6 pontos, 2 aumentos, 6 pontos, 2 aumentos e finalizamos com 3 pontos para aqui, nessa parte dá 6 pontos também. Finalizei a quinta carreira e temos 40 pontos ao redor da peça. Vamos para a sexta carreira. Agora, nós vamos fazer de início 4 pontos baixos para fazer os primeiros aumentos. 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, nós fazemos os pontos, os aumentos. O primeiro,
e o segundo aumento. E agora aqui de intervalo, até chegar aqui, serão 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora nós fazemos a sequência. E assim nós vamos fazendo pela carreira. Já fizemos 2 aumentos, agora faltam 2. Então, nós vamos descer fazendo 8 pontos, 2 aumentos, 8 pontos, 2 aumentos, e finalizamos a carreira com 4 pontos baixos. Finalizei a sexta carreira e temos 48 pontos ao redor da peça. Agora nós vamos para a sétima. Na sétima, nós vamos começar com 5 pontos baixos. Três pontos, 4, 5 pontos baixos. Agora nós vamos fazer o aumento. Que é a sequência de 2 aumentos. O intervalo vai ficar de 10 pontos aqui antes dos aumentos. 10 pontos, 2 aumentos, 10 pontos, 2 aumentos, 10 pontos, 2 aumentos e finaliza com 5 pontos baixos. Na próxima carreira, que é a última de aumentos, nós vamos fazer 6 pontos de início para fazer os primeiros aumentos. Depois, vamos fazer 12 pontos. 12 pontos e os aumentos, 12 pontos e finalizamos com 6 pontos. Eu vou finalizar essa carreira, que é a sétima carreira. Nós vamos ficar aqui com 56 pontos depois de terminado a carreira. E na próxima carreira, que é a última, a oitava carreira, nós vamos ficar com 64 pontos. Eu vou terminar essa carreira, fazer a outra e volto para nós dar continuidade. Já fiz aqui as minhas carreiras de aumento, estamos na oitava carreira e temos 64 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos fazer da carreira de número 9 até a número 26, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 18 carreiras. Eu vou fazer as minhas 18 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós dar continuidade. Então, já fiz as minhas 18 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a carreira de número 27. Nesta carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Será dessa maneira. 2 pontos, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora nós fazemos uma diminuição.
nós temos 64 pontos, vamos ficar com 56. Agora, nós só vamos diminuir para fechar a cabecinha. E vamos até o final da carreira dessa maneira. 2 pontos, 3, 4, 5, 6 pontos. E a segunda diminuição. Eu vou finalizar essa carreira e volto para nós fazer a próxima. Finalizei a carreira de número 27 e temos 56 pontos ao redor da peça. Vamos para a carreira de número 28. Agora, nesta carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar com 48 pontos. 2, 3, 4, 5 pontos. E a primeira diminuição. E assim nós vamos fazendo até o final. 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora nós só vamos diminuir. 3, 4, 5. Vou finalizar essa carreira e volto para nós fazer a próxima. Finalizei a carreira de número 28, temos 48 pontos ao redor da peça e eu já coloquei um pouco de enchimento. E assim que vai fazendo, vai colocando até fechar. Agora nós vamos para a carreira de número 29, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Nesta carreira, nós vamos ficar com 40 pontos. Então, vamos fazer 2 pontos, 3, 4 pontos. Agora, uma diminuição, que é a primeira. E vamos fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou finalizar a carreira e volto para nós fazer a próxima. Agora nós vamos para a carreira de número 30. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 32 pontos ao redor da peça. Então, eu já fiz 3 pontos, agora a primeira diminuição. E assim nós vamos pela volta toda. 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora nós vamos para a carreira de número 31 e vamos fazer nessa carreira 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar com 24 pontos. E assim nós vamos fechando a cabecinha. Vou fazer essa carreira e volto para nós fazer a próxima. 2 pontos e uma diminuição.
Agora nós vamos para a carreira de número 32, já estamos terminando de fechar. Eu já coloquei bastante enchimento agora. Então, nós vamos fazer essa carreira de número 32, um ponto e uma diminuição. Na próxima, nós vamos fazer 8 diminuições. E eu volto, vou fazer essa carreira e a próxima. E volto para nós fechar com agulha, que vai sobrar 8 pontos. Nesta carreira, nós vamos ficar com 16 pontos. E na próxima, nós vamos ficar com 8 pontos. E esses 8 pontos, nós vamos fechar com agulha daí. Então, vamos fazendo. Agora é um ponto e uma diminuição. Finalizei as 2 carreiras com agulha de crochetar. Agora nós vamos fazer com agulha de tapeçaria, nós vamos fechar o buraquinho. Dois, três, opa, 3, 4, 5, 6, 7 e o último 8 pontos. Aqui nós vamos puxar para fechar. Vamos levar em algum lugar aqui o fio e é só cortar e tá pronto a cabecinha. Já tá prontinho. Então, a cabecinha já tá pronta. Agora, nós vamos fazer o chifrinho do boneco. Eu já fiz um, agora nós vamos fazer outro junto. Então, nós vamos começar fazendo 5 pontos baixos no anel mágico. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer 2 em cada, um de base, e vamos ficar com 10 pontos baixos. Então, vamos fazer os 10 pontos baixos. Fiz aqui a segunda carreira, temos 10 pontos baixos ao redor da peça. Agora, da carreira de número 3 até a número 6, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 4 carreiras. E agora, nós já precisamos colocar uma marcação. Então, agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras e volto para nós finalizar. Esse que nós estamos fazendo é essa parte para depois nós fazer esse e fazer a emenda. Já fiz aqui as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo à frente. Fazer um ponto baixíssimo.
E agora já cortamos o fio aqui. Nós vamos cortar e arrematar. Esse não vai para costura. Então, nós vamos arrematar um fiozinho. Vamos só colocar para trás ele aqui. E vamos colocar um pouquinho de enchimento. E tá pronto a primeira parte. Agora, nós vamos fazer essa parte maior para fazer a emenda. Então, essa parte maior nós vamos fazer com 6 pontos no anel mágico. Agora são 6 pontos. Na segunda carreira, nós dobramos os pontos. Vamos fazer 2 em cada um de base. E vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer a segunda carreira com 2 pontos em cada um de base. Fiz aqui a segunda carreira e temos 12 pontos baixos ao redor da peça. Agora, nós vamos fazer da carreira 3 até a 9, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 7 carreiras. Nós vamos fazer o primeiro ponto, já precisamos colocar a marcação. Então, daqui nós vamos fazendo ponto sobre ponto por 7 carreiras. Aqui eu vou fazer as minhas carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós fazer a emenda. Fiz aqui as minhas 7 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, antes de nós continuar, nós vamos colocar um pouco de enchimento nessa parte aqui. Depois, assim que vamos fazendo, vamos colocando mais enchimento. Agora, nós vamos fazer a emenda. Vamos fazer um ponto aqui à frente. Vamos pegar esse menorzinho. Vamos aqui puxar o fio. Apenas puxar o fio. Voltei porque o fio tem que ficar do outro lado. Então, agora nós puxamos aqui o fio. E agora nós fazemos em volta, ponto sobre ponto, que vai dar um total de 22 pontos. Então, vamos fazendo aqui os 22 pontos.
vim fazendo aqui na parte menor e fiz 10 pontos baixos, que é dessa parte menor. Agora nós temos 12 pontos para fazer da outra parte. Então, nós vamos aqui, nós não vamos fazer esse porque nós puxamos o fio. Nós vamos aqui para fazer os 12 pontos baixos. Então, vamos fazer os 12 aqui. Opa, é aqui. Agora, fiz nessa outra parte 12 pontos e deu bem certinho aqui na marquinha. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da 11 até a 22 pontos sobre ponto. Vai dar 12 carreiras. Então, aqui é o nosso primeiro ponto. Já dá para subir a marquinha. Então, vamos começar aqui o primeiro ponto. Um ponto. E agora, nós vamos aqui, ó. Um segundo. E assim, nós vamos fazendo. 3 pontos. 4. 5. 6 e assim por diante. Então, aqui finalizei a primeira carreira com os 22 pontos, agora faltam 11. Nós estamos na qual carreira? Nós contamos sempre do maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Então, nós vamos fazer 22 até a de número 22, né? Então, faltam 11 carreiras. Vamos fazer mais 11 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas carreiras que faltam e volto para nós dar continuidade. Não esquecendo de ir colocando o enchimento. Finalizei aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Agora nós vamos para a carreira de número 23. Nesta carreira nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes e vamos ficar com 20 pontos baixos. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer a primeira diminuição. Aqui nós fazemos mais 9 pontos baixos e a última diminuição para finalizar a carreira. Finalizei a carreira e temos 20 pontos ao redor da peça. Agora, da carreira de número 24 até a 34, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 11 carreiras. Eu vou fazer as minhas 11 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós finalizar.
Já finalizei as minhas 11 carreiras de ponto sobre ponto, estamos na carreira de número 34. Agora nós vamos para a última carreira, que é de número 35. Nós vamos começar fazendo 8 pontos baixos. Então, vamos aqui fazer os 8 pontos baixos. Oito pontos baixos. Agora nós vamos fazer 2 meio ponto alto. No primeiro e o segundo, 2 meio ponto alto. Agora nós vamos fazer 8 pontos altos. Fiz aqui os 8 pontos altos e faltam 2 para finalizar. Nesses 2, nós vamos fazer 2 meio ponto. O primeiro e o segundo para finalizar a carreira. Agora, aqui na marquinha, nós colocamos um ponto baixo. Fazemos um ponto baixíssimo. Já podemos cortar o fio. Vamos deixar para fazer a costura, um pedaço de fio. Meus 2 chifres já estão prontos. Os 2 é do mesmo, fica do mesmo lado, ó. Vai assim, ó. Então é isso, os chifres também já estão prontos. Agora nós vamos fazer o olho do boneco. Eu já fiz os 2, é feito no fio preto. Eu vou gravar no branco, com o fio branco. Então, nós vamos fazer 6 pontos no anel mágico. É bem fácil de fazer o olho, não é difícil. Então, vamos fazer aqui os 6 pontos baixos. Cinco pontos, 6 pontos baixos. Agora, nós fechamos o anel e na segunda carreira nós vamos fazer 2 em cada um de base. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer os 12 pontos baixos. Fiz aqui a segunda carreira e os 12 pontos baixos. Agora, nós vamos para a terceira e última carreira. Não é necessário colocar nenhuma marcação, nós vamos contar os pontos. Então, nós vamos fazer de início 3 pontos baixos. Um ponto, 2, 3 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer em 3 pontos baixos uma sequência de aumentos. Então, será 3 aumentos. O aumento no primeiro ponto, aumento no segundo ponto, aumento no terceiro ponto.
Então, aqui nós tivemos uma sequência de aumentos. Agora, nós fazemos 3 pontos baixos novamente. Três pontos baixos. Fazemos outra sequência aqui de 3 aumentos. Fiz aqui a outra sequência de 3 aumentos. Nós temos 3 aumentos aqui e 3 aumentos aqui. 3 pontos baixos desse lado e 3 desse outro lado. E nós já finalizamos agora. Vamos fazer à frente um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixíssimo e tá pronto o olho. Aqui nós cortamos o fio para deixar para costura, deixamos um pedaço para costura. Eu não vou cortar o meu porque eu já fiz os 2 que são no preto. Nós fazemos para colocar na cabeça do boneco no preto. Então, os 2 já tá pronto. Não esquecer que precisamos fazer 2. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Eu não arrematei esse fiozinho aqui ainda, mas vou arrematar, porque nós vamos fazer crochetando no corpinho do boneco. Nós vamos também fazer no preto. Eu já fiz os 2, porque eu vou gravar no branco. Então, aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Já coloquei aqui os 6 pontos baixos. Agora, nós fechamos o anel e vamos fazer 12 pontos. 2 pontos em cada um de base na segunda carreira. Então, nós vamos fazer agora essa carreira, dobrando os pontos. Que será 2 em cada um de base. Fiz aqui os 12 pontos baixos, agora nós vamos para a terceira carreira. Agora, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Vamos ficar com 9 pontos baixos. Então, agora, no primeiro ponto, nós já precisamos de uma marcação. Vamos colocar aqui a marcação. O primeiro ponto, o segundo. E agora, nós fazemos a primeira diminuição. Fazemos 2 pontos novamente. Um ponto. Opa. 2 pontos. E a segunda diminuição. Fazemos novamente 2 pontos, ó. 1, 2 e a última diminuição. Vamos diminuir 3 pontos. 1 ponto. 2 pontos. E agora, a última diminuição. Então, aqui nós temos 9 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto da carreira de número 4 até a de número 14. Vai dar um total de 11 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas 11 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nos dar continuidade. Fiz aqui as 11 carreiras de ponto sobre ponto.
Agora nós vamos para a carreira de número 15. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e vamos ficar com 6 pontos baixos. Nós temos 9. Já fiz um e uma diminuição, um ponto, a segunda diminuição, um ponto, e agora a última diminuição. Então, aqui nós ficamos com 6 pontos baixos. Agora, de número 16 e a 17, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, dos 6 pontos. Agora nós vamos dobrar e fazer apenas 3 pontos. Aqui eu não vou colocar, não coloquei enchimento, porque esse eu vou desmanchar, porque é feito tudo no preto. Nós colocamos enchimento até uma altura, mais ou menos até um dedo e pouquinho no bracinho, que aqui nós vamos fechar e vamos pregar no corpinho com agulha de crocheta. Então, agora nós vamos dobrar aqui para fechar. E aqui nós vamos fazer 3 pontos. Então, vamos lá fazer os 3 pontos para fechar. O primeiro, nós vamos encontrar aqui. Para fazer o primeiro. Do outro lado, o segundo, e agora o último. Nós vamos ter 3 pontos. Aqui em cima, para depois pregar no corpinho do boneco. Aqui nós cortamos esse fio e vamos esconder dentro. Aqui eu já escondi. Vamos fazer no preto, lembrando que precisamos de 2 igual. Então, o bracinho tá pronto. Só cortar o fio e esconder ele aqui dentro do bracinho.